Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo que estava acompanhando o excelentíssimo show do rei do rap internacional, Kendrick Lamar, no estádio do Allianz Parque em São Paulo. Que show maravilhoso. Eu estava lá, curti pra caramba. Fica aqui um salve pra você, Kendrick, que tá assistindo esse vídeo. Que show bom. Cara, você é fera, tem futuro aí, meu querido. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Sabia que alguns países também podem dar calote, ou seja, não pagar ali as suas dívidas, da mesma forma que você às vezes não paga o seu cartão de crédito? Alguns países ali podem não pagar dívidas inteiras e gerar uma desconfiança no mercado internacional, principalmente. Como é que é chamado isso tecnicamente? Default. Mas o que exatamente isso significa e quais são suas consequências? É exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. O default, ou também chamado no bom português como moratória ou calote, né? É quando um país deixa ali de honrar com o pagamento das suas dívidas, que não é necessariamente que não gera problemas, gera cicatrizes profundas na credibilidade desse país e pode dificultar ele ter acesso a crédito no mercado internacional principalmente, tá? É como você, quando deixa de pagar suas dívidas, seu nome vai lá pro Serasa, é como se esse país ficasse no Serasa aí do mundo todo e não conseguisse ter o financiamento da própria máquina pública. Para entender melhor o default, a gente tem que entender o que é a dívida pública, né? Então todos os governos, até fazendo um paralelo aqui com as empresas, eles se desenvolvem, eles conseguem honrar com alguns pagamentos através da emissão dessas dívidas, que são promessas de pagamento futuras, né? A partir de um certo momento que essa empresa não consegue se financiar mais de uma certa forma, ela começa a entrar num risco de default. O que seria esse risco de default? Acontece o seguinte, muitos desses governos eles vão conseguir fazer os seus pagamentos justamente através de rolagem dessa dívida. Ou seja, uma dívida está chegando próximo do seu vencimento, ele vai ter que honrar aquele pagamento, ele emite uma nova dívida com um prazo mais alongado, depois vai emitindo uma próxima com um prazo mais alongado, vai fazendo isso de formas sucessivas. A partir de um certo momento em que os investidores não têm aí essa confiança de que esse governo vai conseguir honrar com os seus pagamentos, é justamente nesse modelo que vai acontecer ali o risco de default. Ou seja, para os governos, esses títulos são dívida, um passivo, né? Algo que eles precisam honrar no futuro. Já para quem está nessa ponta ali comprando esses títulos, como fundos de investimento, investidores estrangeiros, cidadãos ali, né, outras economias, são investimentos com uma promessa de pagamento futuro através de uma taxa de juros pré-contratada, em que aqui também vale a máxima, né, quanto maior o risco deste emissor ali, deste governo, desse país, maior também é a taxa que vai ser cobrada. Isso também tem uma relação direta ali com os juros da nossa economia. E um país ele pode entrar ali em default em duas formas. A primeira é uma inadimplência direta, que ele simplesmente deixa de pagar ali. E a segunda seria uma mudança unilateral, em que ele vai alterar prazos ou até mesmo algumas taxas sem combinar com o credor. É tipo assim, o Lucas acabou de me emprestar um dinheiro e ele falou pra mim que eu preciso pagar ali o dinheiro pra ele daqui 2 semanas, uma taxa de juros de 10%. Eu falo pro Lucas que eu só vou pagar mês que vem, porque esse mês agora deu uma apertada, e vou pagar ali mais ou menos uns 5% de juros. Você aceita esse negócio aí, Lucas, ou não? Fechado. Aí, beleza, já combinei com o Lucas, tá tudo certo, então vambora. E além disso, a gente pode fazer um calote, né, total ou somente de alguma parte dessas dívidas. Geralmente, os governos optam por não pagar alguma dívida que seja de uma moeda estrangeira, tá? Ele acaba quebrando essa confiança internacional, mas dentro aqui do seu país, ele acaba honrando com seus pagamentos, até mesmo para não enfraquecer ainda mais a sua moeda local. E algumas causas aparecem, né, quando a gente fala desse risco de default. Uma delas é quando a gente tem uma queda de arrecadação muito grande por parte de algum determinado governo. Pode ser inclusive através de aumentos exorbitantes ali dos tributos, porque existe um efeito muito importante chamado curva de Laffer, que diz que quando você aumenta demais a carga tributária de um certo país, existe na verdade uma queda de arrecadação, porque existem manobras tributárias e outros fatores ali que a gente consegue fazer para driblar esses tributos e você acaba não necessariamente arrecadando mais, mas pelo contrário, caindo a sua arrecadação. A segunda causa pode ser através de crises cambiais, fazendo com que a sua moeda desvalorize muito e você acabe passando por importações muito caras e enfraquecendo a sua economia local, principalmente em economias que são muito importadoras, inclusive como a nossa. A gente tem casos de juros internacionais muito altos, como que ocorreu também nos anos 80 aqui no Brasil, e a gente tem alguns choques políticos ou guerras, como a gente vê a Rússia passando por isso hoje, já passou bastante no passado. A gente tem também um exemplo do próprio Líbano, tá? Depois que ocorre esse default, o que acontece ali na prática, né? Primeiro ponto que a gente vê é uma fuga de capital, grande parte ali dos investidores internacionais, né? Até mesmo dos investidores nacionais aqui acabam
acabam optando por não deixar os seus recursos em real e acabam comprando dólar, dando exemplo aqui do Brasil, né? E isso já por consequência gera uma desvalorização cambial. Nesse sentido, isso também vai gerar uma inflação, fazendo com que, novamente, né, como eu havia falado para vocês, as importações se tornam cada vez mais caras e isso acaba aumentando o custo de vida aqui para o brasileiro. Há também um bloqueio de crédito internacional, em que se um país ele não consegue honrar com seus pagamentos agora no presente, como que me garante que esse país vai honrar com seus pagamentos no futuro? Além disso, a gente também tem um rebaixamento de rating, né, as notas que as agências de rating dão para um determinado país e a sua economia. Então, a partir de um certo momento, você deixa de ser um grau de investimento e passa para ser um grau especulativo. E isso acaba afastando ainda mais os seus investidores. Dessa forma, você vai gerando um ciclo sem fim ali, uma bola de neve 100% negativa para a sua economia. E quem que paga essa conta? No final das contas, vai ser sempre você, a população, que vai estar ali com recessão, desemprego, inflação, tudo de ruim, porque às vezes um país não conseguiu equilibrar suas contas, passou por um default e isso vai reverberar ali para as camadas mais baixas principalmente. E é nesse cenário que a gente vê ali entrando o FMI, Fundo Monetário Internacional, que ele vai ser como um bombeiro ali que vai apagar esse incêndio e vai auxiliar muitas dessas economias através de empréstimos de recursos, só que em consideração ele vai sempre pedir alguns ajustes duros fiscais para garantir que esse erro ali, né, esse problema não ocorra outra vez. O que geralmente acontece nessas renegociações? São alongamentos de prazo, como eu havia falado para vocês. Esse é o principal motivo da gente entrar nesse ciclo de crédito das economias, né? Então, tá vencendo um título agora, a gente vai lá, alonga a dívida de novo, vai rolando essa dívida para que você não tenha esses pagamentos ali de valores exorbitantes de uma só vez. A gente tem redução de juros também, né? Pode ser uma renegociação que pode ajudar aquela economia ali a não pagar juros exorbitantes. A gente tem também uns famosos desconto de dívida, ou também conhecido como haircut, também conhecido como corte de cabelo, mas eu não sei por que isso é também chamado de desconto de dívida. Fica aí a curiosidade para vocês. E que muitas vezes os credores acabam aceitando, né? Pensa o seguinte, é melhor você receber um pouco do que você não receber nada. Alguns bancos também utilizam muito disso para aqueles pagamentos de cartão de crédito. Às vezes você tá devendo 10 mil reais de cartão de crédito, quando você vai fazer uma renegociação, você paga 500 reais, 600 reais. Como que fica a sua confiança no final das contas? Bem reduzida. Quando você vai tentar emitir um novo cartão de crédito, um financiamento, alguma coisa do tipo, vai enfrentar ali alguns problemas, né, para conseguir esse crédito novamente. Nos países é a mesma coisa. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa. Eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. E é claro que a gente tem alguns exemplos históricos, né, de como que ocorreram esses defaults. Aqui no Brasil, a gente passou por um da dívida externa em 1987, no governo Sarney, em que o Brasil suspendeu unilateralmente o pagamento das suas dívidas externas, e isso acabou fazendo com que a gente quebrasse toda a credibilidade que a gente tinha na época com o mercado internacional. Isso ocorreu também justamente porque as nossas reservas de dólares eram tão baixas que a gente tinha que suspender as importações naquela época, tá? O Brasil foi só recuperar a sua credibilidade internacional no ano de 2008, que ele entrou para um grau de investimento, como eu havia falado para vocês, através das agências de rating. Só que, em 2015, na crise do governo Dilma, a gente perdeu de novo e voltou para o grau especulativo, ao qual ainda nem saímos. Os nossos irmãos, em 2001, também deram um calote unilateral na dívida externa, não pagando ali 100 bilhões de dólares, né, um calote relevantíssimo. Depois disso, houve alguns novos episódios em 2014, com os chamados fundos abutres, e em 2020 também, com a crise da pandemia. E a gente também teve um caso europeu, a Grécia, em 2015, quem não se lembra desse caso, né, que arrastou ali uma grande parte de outras dívidas ali pela Europa como um todo. Ela tinha uma dívida equivalente ao dobro do seu PIB e recorreu, né, à União Europeia, pelo amor de Deus, alguém me ajuda a pagar com essa dívida aqui que tá complicado. E passou por uma austeridade fortíssima, fazendo inclusive com que a sua economia encolhesse 25%. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado ao ficar emitindo dívida atrás de dívida, porque isso pode ser cobrado lá na frente, não é mesmo? Outros exemplos a gente tem também, como eu havia falado para vocês, da Rússia, que ocorreu em 98 e em 2022, e do Líbano também em 2020, fazendo inclusive com que mais de 80% da sua população ficasse na linha de extrema pobreza. Porém, a gente tem que entender o seguinte, nem sempre a dívida ela vai significar um problema.
Até porque economias, empresas, muito dificilmente vão conseguir crescer com endividamento zero, né? Existem casos ali esporádicos de momentos que acontecem isso, mas na sua grande maioria ali, isso é praticamente impossível. Exemplos disso, a gente tem Japão e Estados Unidos, duas economias super confiáveis e que têm uma alta capacidade de endividamento. Ali, às vezes, 200, 300% a gente já viu ali da sua capacidade de geração de produto, tá? Isso, na verdade, não é o problema é quando essa credibilidade desses países some. Como eu falei pra vocês, a gente acaba perdendo ali, né, a credibilidade do pagamento dessa dívida, isso faz com que o nosso Banco Central tenha que manter juros altíssimos. Lembre sempre da máxima. Um risco maior vai cobrar sempre um retorno mais elevado. Esses juros mais elevados também na economia pode gerar o quê? Uma contração da sua produção, né? Então aqui no Brasil a gente vê isso acontecendo, a economia tá esfriando porque a gente tá com juros de 15%. Mas por que isso acontece? Porque a gente tá com um risco político muito alto e com risco fiscal também se agravando, né? Inclusive porque a gente tá crescendo muito a nossa relação de dívida PIB, mas também a gente tá vivendo um cenário inflacionário, isso faz também com que a gente tenha que manter esses juros mais elevados. Então não é só a percepção de risco que existe no Brasil, mas também na contrapartida ali, a nossa inflação que tá desancorada à meta. Então esses dois pontos fazem com que a gente tenha riscos mais altos e, consequentemente, juros mais altos aqui no Brasil. Então qual que é a grande lição desse vídeo aqui, né? Não necessariamente um default é o fim do mundo, mas ele vai deixar ali algumas cicatrizes e marcas na sua população, na sua economia, que pode durar ali anos ou até vezes décadas para se recuperar. Para países emergentes como o nosso, né? Isso é ainda mais difícil, porque isso vai gerar pra gente recessão, juros altos, inflação por muito tempo, tá? Então, é importante a gente sempre ter em mente assim, a maior riqueza de um país não é a quantidade de dinheiro que ele tem em caixa, mas sim a confiança dos seus credores. Porque dessa forma ele pode ter uma capacidade de endividamento maior e vai rolando suas dívidas, porque sem essa confiança não existe crédito e sem crédito muito dificilmente não vai haver desenvolvimento. Então fica aqui minha lição para vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.